Na publicação Fronte Cultural de outubro de 1999, número 20, de Silvério Ribeiro da Costa, encontramos uma entrevista com Maria Tereza Cavalheiro. Vamos ler? Página 4 da publicação Fronte Cultural. Entrevista de Maria Tereza Cavalheiro. Quem é Maria Tereza Cavalheiro, sobrinha neta da magistral colombina? Dar a cada um o que é seu, viver honestamente, não ofender a ninguém. Essas palavras de Ulpiano constituem minha filosofia de vida. Respeito e valorizo o próximo, tenho prazer em ser útil. Regozijo-me com o sucesso de pessoas que o merecem e sofro com os amigos em suas aflições. Apesar de toda a violência que assola o mundo neste fim de século, ainda acredito no ser humano e principalmente em Deus. Acho que é semeando que colhemos, embora nem sempre possamos colher na mesma seara. Mas a quem planta uma árvore hoje não faltará o fruto de amanhã. Acredito na lei de causa e efeito, não sou radical e procuro sempre o aperfeiçoamento. Acredito até que um antagonista pode contribuir para isso. Tenho, porém, consciência do que faço e sei discernir a crítica negativa daquela que edifica. Lembro-me sempre de que tanto eu quanto o auditório que me cerca somos todos passageiros. O que fica para o porvir são as nossas ações. É só o que levaremos na grande viagem. Como acentua o cardiologista Randas Batista, caixão não tem gaveta. Consideram a ganância, a soberba, falhas graves do ser humano. Em verdade, não somos proprietários de nada, mas apenas possuidores de alguns bens, enquanto permanecemos sobre a face da terra. A simples beleza não é motivo para que uma criatura se julgue superior à outra. Ela nos pode ser proporcionada pela natureza, mas o tempo simplesmente se incumbirá de levá-la. Também a inteligência é um dom natural que recebemos. Devemos ufanar-nos, isto sim, do aprimoramento de nossa inteligência, dos conhecimentos que formos capazes de adquirir por esforço próprio, a fim de melhor estarmos preparados para a realização de obras positivas, e também do trabalho que executamos com honestidade, amor e dedicação. Mas não nos vangloriemos do que possuímos por autoafirmação. Isso podemos perder. O que nunca nos será tirado é o que somos intrinsecamente, o que aprendemos e realizamos. A vida se caracteriza pela transitoriedade. Foto bonita, né? Tem um longo poema a respeito, premiado em Lisboa em 1986 e também digo numa trova de estrelas e vagalumes. Quem faz o bem tem a paga, quem é bom nunca está só, o tempo jamais apaga o que fica além do pó. Considero, aliás, a trova um desafio, transmitir uma mensagem poética em apenas 4 versos, com um sentido completo, e há 21 anos tenho uma coluna intitulada Trovas, na página da cronista Rosimete Lopes Pereira, em O Radar, de Apucarana, Paraná, que está também à disposição dos leitores de Fronte Cultural. Quanto a dados pessoais, sou aquariana, nascida na capital de São Paulo em 1929, numa família de artistas em que ocorreram muitas tragédias. Minha vida sempre foi de luta. Fiquei órfã aos 13 anos de idade. Minha primeira profissão é jornalista, mas sou também advogada ligada mais à área de jurisprudência. Descendo de portugueses, alemães, franceses e italianos. Não tenho nenhum preconceito quanto à raça, cor e credo. A boa religião para mim é a que prega o bem. Você é uma artista da palavra.
Que mais lhe apraz, a poesia ou a prosa? Que é que você sente quando escreve? Depende. Quando escrevo versos, há como que uma alegria íntima nessa transposição do ego em forma poética, especialmente quando se cria um símbolo, uma imagem nova, ou se consegue transmitir uma mensagem com algo de belo e construtivo. A poesia é uma grande força que sempre me acompanhou, me impulsionou, que se sobrepõe à minha vida. Mas a prosa também me atrai, e de uma maneira forte. Gosto de transmitir, através da lente dissimuladora da ficção, certas situações vividas por mim ou por outrem, ou simplesmente imaginadas. Como contista, aprecio muito a sátira. Apraz-me alertar outras pessoas para certas atitudes impróprias, com o uso da jocosidade. Faço isso também através da crônica, mas não me dedico apenas à poesia e à ficção. Como jornalista, sempre procuro dar o melhor de mim por uma boa causa ou por alguma obra que mereça divulgação e apoio. No entanto, nem sempre sou uma artista da palavra, às vezes sou uma operária. Quando, por exemplo, em trabalho para alguma editora ou cliente particular, realizo a copidescagem ou a criação de um texto. Tudo o que faço procuro fazer bem feito. Aliás, meu defeito é o perfeccionismo e tive certa dificuldade em delegar tarefas, ao tempo em que chefiei equipes em jornais e revistas. Talvez esse perfeccionismo seja ligado um pouco à vaidade e procuro combater o ponto negativo desse meu lado bom. Porque também acho que é preferível fazer e até fazer mal feito a não fazer. Digo numa trova, quem não faz, risco não corre. Erro, engano, quem não falha, só pode errar quem socorre. Age, executa, trabalha. Como surgiu a literatura em sua vida? Aos 6 anos já gostava de poesia, graças à minha mãe, que me fazia decorar algumas quadras populares. Ela também me povoava a imaginação com muitas histórias. Assim que aprendi a ler e escrever, passei a copiar poesias e trovas em álbuns que conservo até hoje. Depois participava das festas de colégio, com declamações e teatrinhos. Meus pais me deram algumas noções de métrica e rima que fiz uso já nos primeiros versos. Mais tarde passei a escrever poesia livre, sem deixar completamente de lado o soneto, e sempre cultivando a trova. Escrever, para mim, tornou-se uma necessidade premente. Acho, aliás, que todos que escrevem fazem-no por necessidade íntima de transmitir alguma coisa, de não guardar somente para si aquilo que em seu interior está para eclodir. Muitas vezes fiz diário, e que é o diário se não essa busca de expandir o que a alma sente? Qualquer pessoa que escreve tem necessidade de comunicação, e mesmo o pesquisador, o historiador, procuram realizar-se através de sua obra. Dos meus diários, porém, guardei apenas páginas ou trechos que às vezes entram num conto, num poema, mas é um conselho que dou aos jovens: fazer diário é um modo de exercitar-se a escrever, de aprender a não se policiar. As mulheres, principalmente ainda hoje, se policiam muito. Eu já consegui me superar nisso, pelo menos em grande parte, e é difícil. Cabem aqui estes versos de Alonso Rocha, em Destino. Todo esforço é nulo se a borboleta não rompe o casulo. Como funciona seu processo de criação? Minha atividade intelectual é muito variegada. Escrevo poesias, trovas, haikais, contos, crônicas, slogans,
letras de música, mas há também o meu lado profissional ligado à escrita e faço matérias jornalísticas e de assessoria que incluem também emendas, roteiros para discursos e aulas, criação e recriação de textos, copidescagem, correção de português, revisão, mensagem para cartões. A par disso, há uma atividade epistolar, pois nunca deixo uma correspondência sem resposta. De um jeito ou de outro, tudo implica criatividade. Sou capaz de escrever em qualquer ambiente, até na rua, em avião, carro, ônibus, barco, trem, numa reunião, em sala de espera. Meu conto à espera nasceu mesmo durante uma longa expectativa. Ou então em contato com a natureza, na praia, num bosque. Eu me concentro e desligo. Por mais atribulado que seja o lugar, mas detesto ser interrompida num processo de criação. No entanto, quando preciso fazer um trabalho difícil, complexo, prefiro mesmo a minha escrivaninha bem limpa, sem outros papéis em cima, e o silêncio. Tomo um banho, ponho roupas claras, faço uma oração e a ideia vem. Mas a criação literária nem sempre se anuncia, ela surge. Aproveito ao máximo o momento da inspiração, taquigrafando o que me vem à mente, ou mesmo digitando direto. Tenho cadernos de taquigrafia em todo canto, principalmente embaixo do travesseiro. Escrevo muito à noite, até no escuro, para não espantar o sono. Às vezes uma ideia aparece durante o dia e explode à noite. Daí escrevo e durmo de novo. Quando eu fazia as revistas Construção Pesada e Hidráulica e Pneumática de Engenharia, desenvolvia muitas matérias em casa, como ocorreu com grandes reportagens de capa sobre Itaipu e Porto Trombetas. Também ia a um parque próximo à redação para escrever os editoriais. Quando a matéria apresenta muitas facetas, uso a técnica de desenvolver cada item de per si e depois costurar tudo, dando ao conjunto uma linha de continuidade. Nos artigos de cunho esotérico para a revista Simpatias que Curam, que exigiam muita pesquisa, procedia da mesma forma, recorrendo a várias fontes. Isso fiz também quando elaborei a nova antologia brasileira da árvore, que envolveu muita matéria jornalística e jurídica, além de consulta a obras de botânica. Compulsei as 50 revistas que realizei para a Gazeta, de 1958 a 1960, com ecologistas, políticos, educadores e artistas dentro da campanha Vamos Vestir São Paulo de Flores. Sempre que possível, gosto de ler meus textos em voz alta para sentir o som. Cartas digito direto. Habituei-me de escrever à mão. Quando o faço, uso caneta, lápis só para taquigrafia. Não sei o que seria de mim sem a taquigrafia, pois às vezes a ideia vem de repente, o texto sai inteiro, vertiginosamente. Para mim, é mesmo mais um instrumento de trabalho. Taquigrafo desde os 16 anos, quando entrei para a lida. Quando está criando, você risca, rabisca até chegar ao texto final ou escreve e deixa amadurecer revendo-o mais tarde? As duas coisas. Como sou perfeccionista, risco e rabisco e também guardo antes de ler novamente, mas quando há tempo para isso. No trabalho jornalístico nem sempre é possível. A notícia não espera, a reportagem pode perder a oportunidade. Às vezes a poesia e a trova saem prontas, outras é preciso encontrar ainda a palavra mais adequada, cortar as arestas, aplainar, tirar principalmente adjetivos. Isso vale ainda mais para o conto. Em meu livro Cabeça de Mulher, há alguns contos bem antigos que foram bastante remexidos.
Como dizia o saudoso José J. Veiga, depois de aprontar um texto, eu o releio e vou expulsando as palavras que não pagaram entrada. Nisto muito me ajuda a experiência jornalística, o exercício da síntese, dizer muito em pouco espaço. Isso procuro também na trova, que é a síntese por excelência. Cite uma entrevista que a tenha particularmente emocionado. A que fiz com a abnegada irmã Dulce quando estive em Salvador em 1963 para cobrir a campanha da criança defeituosa, lançada na Bahia pelo então vice-governador de São Paulo, Laudo Natel, e para a cobertura da posse de Lomanto Júnior como governador daquele estado. Irmã Dulce era uma criatura pequena de porte muito frágil, porém com uma força imensa. Conhecia uma heroína. Você publica o que escreve sem consultar terceiros ou submete os textos à apreciação de algum guru? Não tenho por hábito mostrar a outras pessoas o que escrevo antes de publicar. A não ser a Amarilis, minha prima, também sobrinha neta de Colombina, que viu nascer muitos dos contos publicados em Cabeça de Mulher. Temos também uma salutar troca de opiniões sobre nossos versos. E há uma amiga e vizinha que às vezes lê alguma coisa apenas como refrigério, não para crítica. É que ela guarda uma cópia dos nossos originais por medida de precaução em caso de extravio. Até gostaria de trocar ideias com outras pessoas sobre meus trabalhos, mas todos nós somos geralmente muito ocupados. Mesmo Colombina, que apesar de ser da família, só vim a conhecer quando eu já era adulta. Não teve grande influência em minha poética. Temos também estilos diferentes, cada um dentro de sua conjuntura. Ela faleceu em 1963, quando eu começava a dar impulso à minha vida literária. Quanto à trova, Colombina chegou a me passar conhecimentos de métrica muito úteis. Conto, porém, com um termo de apreciação os inúmeros concursos de que tenho participado, com mais de 150 prêmios literários. Sei também que os julgamentos são muito subjetivos. Às vezes perdemos em um certame e com o mesmo trabalho ganhamos em outro. Mas, via de regra, os concursos nos podem oferecer um parâmetro. Há alguns, no entanto, que nos deixam de boca aberta, como esse Cidade de Belo Horizonte, categoria Poesia de 1999, que pretendeu que os 735 concorrentes não tinham valor. Ponto para o editorial de Fronte Cultural de junho e para o comentário de Francisco Filardi sobre o assunto. Não costumo, porém, entrar em concurso que exija taxa de inscrição. Acho que os patrocinadores devem ter condições mínimas para não atirar aos concorrentes os ônus do prêmio ou de eventuais despesas. Considero um prêmio elogiável a inclusão do trabalho em uma coletânea, bancada pelos patrocinadores e distribuída aos autores e bibliotecas. No caso, como você protege os direitos autorais, desde que os textos sejam inéditos? De preferência, registro-os na Biblioteca Nacional. Já registrei também originais em títulos e documentos. Outra forma é datar e assinar o texto e reconhecer a firma em cartório. Meu conto, A Espera, por exemplo, teve firma reconhecida em 1975. Tendo o exemplo de Colombina, uma mulher à frente do seu tempo, você experimenta algum tipo de preconceito ou constrangimento quando está escrevendo? Deve ser uma herança genética, sou muito liberada no que escrevo. Minha tia-avó foi uma das precursoras da poesia erótica escrita por mulher. E em seu primeiro livro, Vislumbres, escrito de 1905 a 1908, já se desnudava bastante em seus versos. Mas foi com o último, Rapsódia Rubra, publicado em 1961, que ela revela em toda a plenitude o seu erotismo. Mas, bem antes, já declamava seus sonetos mais fortes. Pena que não os tivesse publicado também há mais tempo, como o fez Gilca Machado. Mesmo assim, Colombina sofreu críticas imensas.
Minha poesia sempre foi também muito cheia de sensualidade, o que pode ser constatado em Encontros e Desencontros, premiado em 1979 pela Academia Ribeirão Pretana de Letras, mas publicado só em 1992. Esse livro contém, além de poesias e sonetos, muitas trovas eróticas, modalidade ainda raramente cultivada pelos trovadores de hoje. Da mesma forma, o meu livro Estrelas e Vagalumes, com trovas de muitos anos, mas publicado em 1988, Relâmpagos de Poemetos, que em 1981 obteve segundo lugar em concurso da SUAM, no Rio, entre 9.787 obras, mas publicado só em 1990. Também tem, na parte 2, muita inspiração de cunho erótico. Em meu Cabeça de Mulher, há alguns contos de intenso erotismo, e aborda ainda temas cheios de tabu, como a virgindade, o amor proibido, o homossexualismo, o aborto, a infidelidade, a traição. A sensualidade tem estado presente na maioria de minhas obras, porque sempre a considerei dentro do contexto do amor como algo belo que não pode jamais ser confundido com pornografia. Quantos livros já escreveu e qual o seu preferido? Ao todo 9 livros, e cada um marcou uma etapa em minha vida. O primeiro foi a Antologia Brasileira da Árvore, em 1960, com prefácio de Francisco Patti e apresentação de Guilherme de Almeida, com uma segunda edição no mesmo ano. Em 1963, o poema da Cidade Azul, sobre a construção de Brasília, em 1974, saiu a nova Antologia Brasileira da Árvore, ampliada com parte em prosa e igualmente registra 1000 poesias sobre a árvore, das quais foram destacadas para a coletânea 113 referentes às espécimes determinados e 64 do ponto de vista genérico, num total de 177, além de 100 trovas alusivas. Com a bibliografia dos 228 poetas incluídos, pertencentes a escolas literárias diversas e a várias épocas. Nesse livro, fiz a descrição botânica sumária e curiosa dos vegetais fixados nos vários poemas. Aborda as origens do Dia da Árvore, com pesquisas in loco, a festa anual das árvores, o perigo da devastação das matas, a necessidade de arborização das ruas, campanhas educativas, algumas leis específicas. Foi um trabalho que demandou anos de minha vida, o qual assumi como missão, mas me senti recompensada pela utilidade da obra, usada especialmente nas escolas e pelos ecologistas. Em 1987, publiquei o esboço bibliográfico sobre minha famosa tia-avó Edith Schullenbach Blumenstein, colombina e sua poesia romântica e erótica, que inclui uma seleção de 52 poemas e 20 trovas, colhidos em 12 livros que constituem sua obra poética. Em 1988, lancei um livro com 111 trovas, até então inéditas, Estrelas e Vagalumes, com a apresentação de Péricles Eugênio da Silva Ramos. A seguir, em 1989, um livro onde relato em 9 capítulos sucintos os segredos do bom trovar, como fazer trova, exemplos práticos, antologia que inclui mais de 200 trovas de autores vários. Em 1990 saiu Relâmpagos, a que já me referi, com 210 poemetos de 2 ou 3 versos cada um, até então inéditos, com prefácio de Abiguar Bastos. Segue-se Encontros e Desencontros, em 1992, com segunda edição em 1996.
francês, que também já mencionei com prefácio de Anderson Braga Horta. Finalmente, o mais recente, meu primeiro de contos, Cabeça de Mulher, em 1998, prefácio de Léa Vinocourt Freytag, com 18 histórias em que a personagem central é sempre feminina. Desses 18, 10 foram premiados em concursos diversos. Quero também destacar os artistas que enriqueceram meus livros com suas criações: Carlos Jacquieri, Misael Garbim, Ionaldo Cavalcante, Maria Célia de Almeida e Regina Martins. Os que os ilustraram com fotos: Benjamin H. Ranicuti Jr., João Blanco de Lima, Orlando Vicente e Beulá Teixeira. E os editores que acreditaram em meus textos: Adelino Ricciardi, Orlando Vicente e João Escortetti. Além desses 9 livros, fiz ainda em 1973 um livreto para a editora Abril, distribuído com a revista Capricho, número 337, com noções sobre a arte de trovar e mini antologia, O Amor na Primavera. Esse foi o meu menor em tamanho, 16 páginas. A nova antologia brasileira da Árvore foi o maior, quase 400. Fiz também a tradução de mais de 250 quartetos do livro Nostradamus e o Inquietante Futuro, de Ettore Chainé. Sem sair dos alexandrinos e decassílabos das centúrias, e traduzi O Mundo Mágico dos Sonhos, do francês Mário Mercier, ambos da editora Pensamento. Colaborei com numerosos verbetes, a Enciclopédia Baden, da editora Iracema, a partir da 4ª edição. Qual ou quais os autores de sua predileção? São tantos que difícil seria responder a esta pergunta. Mesmo porque há épocas em que lemos mais um autor, depois preferimos outro. A literatura universal é pródiga em excelentes escritores. Mas do Brasil não poderia deixar de mencionar meu grande mestre Machado de Assis, o escritor de todo sempre, que além de contista, romancista, cronista, crítico, foi também poeta. É uma paixão desde a adolescência que nunca arrefeceu. Mas além de Colombina, por quem minha admiração se confirma no livro que lhe dediquei, gostaria de lembrar 3 outros escritores, entre os muitos que conheci pessoalmente. Entrevistei-os por diversas vezes, o que também me levou a admirá-los mais. Guilherme de Almeida foi meu padrinho literário, o primeiro a ler meus primeiros versos. O príncipe dos poetas brasileiros, foi ainda cronista, contista e profundo conhecedor de cinema e de heráldica. Sua obra, entre poesia e prosa, incluindo traduções e literatura infantil, soma mais de 70 volumes. Outro é Abiguar Bastos, com quem trabalhei em várias oportunidades. Foi romancista, poeta, contista, historiador político, folclorista, teatrólogo, radialista, cronista. Jorge Amado declara que Abiguar Bastos é o desbravador, o verdadeiro bandeirante da literatura amazônica. Sua obra inclui 14 livros e 12 ensaios. Deixou inéditos mais de 20 livros. Outro escritor a deter minha admiração é Péricles Eugênio da Silva Ramos, que marcou presença no cenário das letras, não só como um poeta que conhecia profundamente sua arte, mas também como crítico exigente e antologista. Presidiu a Academia Paulista de Letras com grande dinamismo. Os 3 escritores mencionados foram detentores de muitas láureas e prêmios. Exerceram também o jornalismo, traduziram importantes obras e ocuparam altos cargos públicos, sempre com a maior probidade. Sobre Guilherme Abiguar tive ensaios estampados também no Deu a Leitura, assim como sobre Colombina,
Quanto à minha tia-avó, creio que já disse tudo sobre ela em meus estudos, mas nunca é demais lembrar que foi uma mulher desassombrada, anticonvencional e muito independente para sua época. A poetisa do amor, a Cigarra do Planalto, publicou 2 anos antes de sua morte um livro totalmente erótico, O Rapsódia Rubra. Os temas que abordava continuam instigantes para a época de hoje. Seu espírito avançado marca sua poética, ainda que escrita nos moldes clássicos. Ao esforço biográfico sobre ela, prefiro chamar de relato emocional, pois conto também peculiaridades de nossa família que estavam soterradas na memória. O que é poesia para você e o que é ser poeta? É força que nos impulsiona, é alegria que pode surgir de um sofrimento, é desabafo, transporte, comunicação, é vida. Ser poeta é contribuir, através da palavra, também para um mundo de mais fraternidade e amor. É um meio de transmitir ideias, opiniões, conselhos, emoções ou simples mensagens de beleza. Acredita que há espaço para poesia no Brasil? Qual o papel da poesia no seio da sociedade que aí está, vítima constante que é da prepotência de nossos políticos? O poeta pode ser como aquele passarinho que leva no bico uma gota de água para apagar o incêndio. Ele faz a sua parte para melhorar o mundo, sua palavra. Pode ser libelo, pode ser oásis, pode ser advertência. Se há espaço para a poesia, ela está presente em tudo que nos cerca, na borboleta que esvoaça, no pássaro que canta, na folha que cai de uma árvore, está no raio de sol, no pingo da chuva, no brilho do relâmpago, está no ar que respiramos, no chão que nos acompanha os passos, no mar que nos envolve, nas montanhas que apontam para o céu, no céu que se enfeita de cores. Está no arco-íris e no calidoscópio, na flor e na pedra, na fonte e no trigo. Está, sobretudo, no homem e na mulher, a espocar quando há um instante maior do encontro entre dois seres que passam a se querer. A poesia está no amor responsável pela perpetuação da própria espécie humana. Não há amor sem poesia, nem poesia sem amor. E amor é tudo que existe em nós de bom e de belo, o desejo de saber, a vontade de construir, o estímulo constante para irmos para a frente. Amar é servir, é dar-se, dividir, receber, ajudar, é ser companheiro, amigo, tudo isso é uma forma de poesia. Maria Teresa Cavalheiro conseguiria viver sem poesia? Não conseguiria viver sem escrever, ainda mais que sou muito emotiva, faço tudo com emoção, até o meu trabalho operário. Neste depoimento, diante de perguntas tão inteligentes, passei em revista mais de 50 anos de literatura, pois tive a primeira poesia publicada em 1947. Quero felicitá-lo, Silvério da Costa, pelo muito que você realiza em prol da literatura. Você faz com que seus irmãos de ofício se tornem mais conhecidos e compreendidos. Divulga a poesia neste importante fronte cultural, um pequeno grande informativo. Parabéns igualmente pela sua produção poética, pessoal, na qual se insere seu mais recente Fogueira Acesa, livro original filosófico sintético, cheio de imagens e de invenções. Se você não é capaz de viver sem a poesia, diga numa trova por quê. Viver sem a poesia seria morrer também. É força que se irradia e a própria vida mantém.